Olá, eu sou o professor Gabura e na aula de hoje a gente vai ver um geralzão aqui sobre funções. A gente vai aprender a trabalhar com argumentos, a gente vai retornar valores, trabalhar a legibilidade da função, no caso é que deixar a função compreensível para outro programador que vai estudar ela. A gente vai aprender também a importar funções para dentro do nosso programa. No caso, funções que nós mesmos criamos, e aí a gente vai reutilizar essas funções dentro do programa atual, certo? E no final vamos fazer um exercício que é um contador de vogais. Para começar aqui a falar sobre as funções, eu vou trazer novamente aqui o meu fluxogramazinho que eu gosto. Só relembrando um pouquinho do que a gente já viu, né? Nas aulas passadas, eu venho falando sempre que a gente está trabalhando, né? Aqui com as condições, com os loops, né? No caso, as interações, as repetições, os laços. E agora a gente está falando sobre as funções, que aqui no Python eu já expliquei antes que função é uma maneira de a gente reutilizar um trecho de um código, né? Que foi escrito previamente, obviamente. Só lembrando aqui para ficar claro, é, esses bloquinhos verdes aqui, né? Aqui é o início do processo, aqui é quando o programa é inicializado. Cada quadradinho desse retângulo verde, verdezinho desse, é uma instrução, ok? Aqui de vermelho eu tenho uma condição, né? Pode ser um if, no caso. E aqui eu tenho uma estrutura de repetição, tá certo? Aqui ele vai estar repetindo a instrução enquanto for verdadeira. Só lembrando aqui o que a gente viu na aula de decisões e na aula de loops, tá bom? E agora de azul eu trouxe esse novo bloco que, que representa aqui as funções. Você pode ver aqui que ele está chamando aqui uma função, né? Ou seja, ele está pegando lá o código aqui, ó, uma outra parte ele está pegando o código de uma outra etapa e inserindo aqui. Então, enfim, aqui é um exemplo de geralmente um programa mais completo, né? Um programinha que ele tem aqui duas funções, ele tem uma estrutura de decisão e dentro de uma dessas funções eu tenho aqui uma estrutura de repetição. Amém? Então, as funções são muito utilizadas aqui na programação. Inclusive, a gente às vezes tem códigos que são desse jeito aqui. Ó. Ele começa, ele chama a função, chama a função, chama a função e termina. Às vezes, ele começa, chama a função e termina. Né? E você vai ver mais para frente como a gente pode organizar o nosso código assim. Existe um paradigma da programação que é a programação funcional, né? Mas não é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai só realmente ver como é que a função funciona e como é que ela deve ser utilizada. Eu tenho aqui um exemplo de uma função que a gente já criou algo parecido nas aulas passadas, né? Por exemplo, aqui, ó, def, hello, e aí ele tem um loop aqui, né? Ó, for x em range 10, print olá mundo, né? Então essa função aqui, ela vai imprimir olá mundo, né? Só para, eu não sei se você caiu de cabeça de paraquedas aqui, mas a gente já fez isso várias vezes. Eu vou mostrar aqui no modo interativo, né? Eu vou definir a minha função, utilizo a palavra reservada def, eh, e vou criar aqui ó, o hello, lembrando dos dois pontos, né? Dou enter, existe a indentação aqui, né? Um avançozinho para eu escrever a minha função e eu vou fazer assim e eu vou eu vou fazer aqui uma repetição aqui, ó. Vou criar aqui uma estrutura de repetição e simplesmente eu vou imprimir Olá Mundo 10 vezes.
Pronto, no caso eu já defini a minha função. Como eu defini a minha função hello aqui, ó, basta eu chamar a minha função agora aqui, ó, no modo interativo aqui do interpretador aqui, ó. Hello. Olá mundo 10 vezes. Hello. Olá mundo 10 vezes. Beleza? Então isso aqui a gente já fez coisas parecidas nas últimas 3 aulas, a gente vem fazendo esse tipo de brincadeira aqui. Mas agora eu preciso explicar uma coisa para você. Geralmente, esse tipo de código aqui que a gente fez, que pode ser reutilizado, ele se caracterizaria como um procedimento. Por quê? Porque geralmente as funções elas retornam alguma coisa, tá certo? Vou dar um exemplo aqui de função que retorna alguma coisa. Por exemplo, a função int, a função max, a função range. Então, uma função mesmo, a ideia da função, é claro que isso aqui é uma convenção, é como a comunidade dos desenvolvedores costuma trabalhar as coisas. Chamar uma coisa de procedimento ou chamar uma coisa de função. Função, ela tem um retorno aqui, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó, a função, ela geralmente ela tem um parâmetro e ela tem aqui um retorno, né? Vamos olhar aqui esse exemplo. Aqui eu tenho um exemplo disso. Eu tenho aqui x recebe 2 e esse 2 aqui ele é um string. E eu tenho outra variável aqui que é a variável num, né? Que é de número. E essa variável aqui eu vou receber o inteiro da variável x, né? No caso, eu vou receber 2. Por quê? Porque eu estou chamando uma função que ela vai retornar um inteiro, tá bom? Ah, exatamente. Então, aqui, quando eu coloco para imprimir o número, eu vou imprimir 2 no terminal. Beleza? Tá certo? Então, é só uma, uma convenção boba, mas que fique claro. É, procedimento, função, tá certo? Geralmente, a gente vai estar sempre buscando retornar alguma coisa quando a gente trabalha com as funções. Entendido? Vou voltar aqui para o meu idle. Tá, vamos falar aqui agora sobre parâmetros e argumentos, né? Eu vou criar um novo arquivo aqui, rapidinho. Para demonstrar o que é um parâmetro e um argumento, eu vou fazer isso criando uma funçãozinha aqui super simples. Ó. Ela vai ser a senha, né? Não, senha não, vamos chamar de cofre. Cofre. E aí aqui no cofre eu vou trabalhar sempre esse cofre aqui ó, com uma senha. Quando eu chamar essa função, eu vou pedir no terminal para o usuário escrever uma senha. Se tiver certo, vai ter uma mensagem ok, se não, vai ter uma mensagem o cofre foi bloqueado, né, por exemplo. Então vamos aqui. Ah, pronto. Eu vou rodar esse código aqui e aí eu vou explicar ele para a gente entender bem isso. No caso, eu só defini a função aqui, né? Eu não chamei a função cofre, ó. Mas como eu executei ela aqui, ó, no modo interativo, eu posso chamar o cofre, ó, cofre, e aí eu escrevi lá a senha, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que a minha senha é ABC
digite a senha. Se eu escrever 2, cofre fechado. Vamos de novo. Cofre recebe. Vou botar aqui ABC. Digite a senha. Agora eu vou colocar aqui, ó, ABC. Cofre aberto. Né? Muito bem. Então, aqui, ó, como parâmetro, eu coloquei aqui, ó, a senha, tá certo? E, e essa senha, ela é utilizada como um argumento a ser comparado aqui dentro da minha função. Então, aqui, por exemplo, senha, ela é um parâmetro da função cofre, tá certo? E aí, qual é a diferença de parâmetro para argumento, né? O argumento, a gente pode dizer que é o que eu recebo, tá certo? E o parâmetro é o que eu espero receber. Basicamente, seria isso. Você vai me pegar, geralmente, me referindo a esse tipo de coisa aqui como argumento, tá bom? Mas, em teoria, às vezes eu posso estar falando sobre parâmetro, mas isso é só uma maneira que a gente chama, não teria problema nenhum, tá bom? Eu vou mostrar mais exemplos agora, eu vou tentar fazer agora no modo interativo, que é mais rápido. Ah, vamos fazer aqui, ó, uma função, por exemplo, uma função que ela tenha dois parâmetros, né? Então, eu vou definir aqui, ó, def, ah, vamos colocar aqui, ó, soma. E aí, para você colocar vários parâmetros, basta você colocar eles separados por vírgula, tá bom? Então, eu vou botar a soma, eu vou colocar A, vírgula, B, tá bom? Então, eu tenho dois parâmetros aqui em soma, eu tenho A e B. Lembrando que a ordem dos argumentos é importante, tá certo? Então, eu vou definir aqui, eu vou escrever o que é que ele vai fazer, né? Ele vai imprimir A mais B. Pronto, criei a minha função soma, vou chamar soma agora, soma, e vou colocar 5 mais 5. Opa, digo, eu tenho aqui a soma, né? E eu vou criar aqui, ó, eu vou colocar 5,5, né? Lembrando que a minha função aqui que eu criei soma, né? Ela vai imprimir o A mais o B, ó, que é 10, tá bom? Vamos criar outras aqui, ó. Def sub. Mesma coisa. Não tem problema eu repetir aqui, ó, eu repetir aqui o mesmo nome, as mesmas letras dentro dos parâmetros. A menos B. Vou chamar aqui, ó. Vamos colocar agora um número grande. Vamos aqui, 2.599 menos, digo, vírgula, 270. Tá aí. Vamos fazer agora um exemplo de uma função que tenha vários argumentos, né? Eu vou criar aqui
E aí, nesse exemplo aqui, eu vou colocar uma variável dentro da função, tá bom? Mais lá para frente, eu vou voltar esse tema em outras aulas. Eu vou voltar esse tema sobre funções e a gente vai ver variáveis locais, variáveis globais, tá bom? E o que eu estou utilizando agora aqui é uma variável local. Para que você para o seu entendimento, basta saber que uma variável local é uma variável que eu estou colocando dentro da minha função, tá certo? Ela está seguindo a indentação da minha função aqui. E ela não foi chamada anteriormente, ou seja, como ela não foi declarada antes, ela está sendo declarada dentro da minha função. Então, ela é uma variável local, tá bom? Vou colocar aqui result. Pronto, ó, eu criei aqui uma função aqui chamada matemática. Na verdade, eu esqueci eu esqueci de mostrar o resultado, né? Então eu vou de novo. Pronto, na verdade, eu tinha esquecido só do print aqui. Então eu vou chamar agora matemática. Matemática. Veja bem que aqui na matemática eu coloquei aqui, ó, três parâmetros, A, B e C, né? Veja o que acontece quando eu não coloco todos os parâmetros, né? A minha função matemática espera que eu receba três parâmetros. Ela trabalha com três argumentos, né? Então, se eu colocar só aqui 200, por exemplo, vai dar um erro, né? Ó, ele até está dizendo aqui, ó, tá faltando, ó, B e C, né? Porque eu coloquei só o A, né? Lembrando da ordem dos argumentos, né? Porque seguindo aí a vírgula, o primeiro é o A, depois é o B, depois é o C. Então vamos agora matemática. Agora eu vou colocar aqui, ó, 10,5,8. Pronto, ele fez aqui a minha operação, né? Ali com o result. Agora deu certo. É, lembrando aqui, né, que o 8 é o C, tá certo? Aqui. Então, por exemplo, ó, se eu fizer a mesma coisa aqui, e eu sei que o meu 8 ali foi o C porque eu coloquei ele na posição 3. Eu vou dividir agora por 2, ó. Beleza? Então, ele somou A mais B, e ele somou 10 mais 5, que é 15, e dividiu o 15 por 2. Ok. Então, vamos mostrar aqui os argumentos, né? É só colocar aqui que separados por vírgula, isso é interessante. Agora, o que é o default? Default é o mesmo que são os argumentos padrões. São os argumentos padrões. Por exemplo, vamos criar aqui uma função que é. Eu vou definir aqui. Eu
vou colocar aqui, ó, def, eu vou criar aqui eu vou primeiro exemplificar essa função aqui, def estrelas, e eu vou colocar ela por enquanto sem argumentos aqui. É, def estrelas e eu vou só fazer uma linhazinha de asteriscos aqui na tela, tá bom? Pronto, tá aí ela funcionando. Agora, o que a gente pode definir aqui é a quantidade padrão de estrelinhas que vai ser imprimida na tela toda vez que eu chamar a função. E eu vou ter a possibilidade de modificar essa quantidade se for do meu interesse. Vamos mostrar aqui, ó, vou definir de novo a minha função. E dessa vez eu vou colocar aqui, ó, a quantidade, eu vou usar esse QT aqui para ser a quantidade. Eu vou colocar aqui, ó, quantidade igual, o padrão vai ser 30. Quando eu for imprimir aqui, ela vai imprimir, eu vou repetir esse string aqui, de acordo com a quantidade, tá certo? Pronto. Se eu chamar agora estrelas, ele vai imprimir sempre com os 30 asteriscos. Eu posso chamar aqui, ó, estrelas, e colocar aqui, por exemplo, 2. Ele vai imprimir só 2 estrelas, tá certo? Então, assim, por padrão, ele é 30 e a gente pode modificar, né? Por exemplo, um exemplo de função que tem o padrão é, no caso, o range, né? Ó, o range, ele por padrão, ele tem o primeiro argumento como se fosse o zero, ó. É, é, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 0,10, tenho que eu quero dizer que isso aqui, ó, né, isso aqui seria a mesma coisa, eu vou só copiar agora, ó. De colocar só o 10 aqui, ó, porque o primeiro argumento, ele entende que por padrão é zero. Se eu coloco só um, ele usa esse argumento, esse argumento como se fosse o segundo, né, que é o alcance, né, até onde vai, né, o fim da minha lista virtual, a minha lista de números, né? Mas voltando lá para estrelas, né? Estrelas, então, estrelas normais aqui, estrela, vão 30. Agora, cuidado,
para uma coisa aqui, ó. Vamos modificar o estrelas. E quando você trabalha com, você pode ter vários argumentos como padrão, certo? Vamos definir aqui, por exemplo, estrela. Ó, eu estou definindo aqui uma função que eu sei que ela vai dar problema. Por quê? Porque quando eu trabalho com argumentos, quando eu trabalho com parâmetros e argumentos que são padrões, eu tenho que colocar eles no final, né? Vou mostrar aqui, viu? Deu um erro aqui, ó. Eu vou só mudar a ordem aqui e vai dar certo. Eu vou colocar aqui a forma antes da quantidade. Lembrando, apenas porque na minha quantidade eu tenho uma quantidade padrão aqui. Agora deu certo. Estrelas. Agora, só que a minha estrela eu não coloquei a forma como eu não coloquei nenhum string aqui para ser o padrão da minha forma, né? Então eu tenho que escrever asterisco não vale. Esse aqui não vale assim, né? Então vou botar só o A. Ok? Enfim, eu posso colocar vários argumentos padrões e eu posso ter vários argumentos, mas lembrando, se eu tiver um que seja padrão, ele tem que ir no final, tá bom? Mas até agora, tudo isso que a gente está vendo é só a maneira de colocar parâmetros e argumentos, né? A gente está colocando na entrada ali da função, dentro do containerzinho da função, parâmetros. Só que eu preciso agora retornar alguma coisa dessa minha função. Lembra que eu falei sobre que as funções geralmente elas retornam um valor para o usuário, retornam alguma coisa aqui para o programa. Então vamos aqui trabalhar com funções que elas têm um retorno. E eu vou fazer essa função aqui com retorno com um exemplo, com um programa de exemplo. Eu vou criar aqui um programinha que ele vai calcular a área de um quadrado, por exemplo, certo? E a área do quadrado, eu preciso, para fazer isso, eu preciso de duas coisas, né? A base ou a altura. E aí, simplesmente, eu vou utilizar aqui um comando novo, uma nova declaração, que é o return. Lembrando que é uma palavra reservada aqui, ó. Tá certo? Eu vou retornar da minha função um, 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 um valor que vai ser a base vezes a altura. Tá bom? Eu podia fazer isso aqui até mais bonitinho, colocar. Mas enfim, aqui ele já funciona.
Salvei. Eu vou agora chamar aqui ele, ó, área quad. E vamos supor que eu tenho um quadrado que ele tem a base 20 e ele tem é, 40 de altura. A área dele vai ser 800. Agora aqui, só para exemplificar, como é que eu poderia colocar isso num código, né? Trabalhar essa função. Então vamos supor que eu tenho um terreno, ó, terreno, e aí no eixo X desse meu terreno, né, né, eu tenho, é, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho 200 quilômetros, é um terreno bem grande, 200 metros. E eu tenho aqui no eixo Y, eu tenho 32 metros, tá certo? Vamos supor que o meu programa lá, ele tem esses dados, né? E aí o que é que o meu programa vai fazer? Ele vai chamar a função e utilizar esses dados como parâmetros, né? E a minha função... Lembrando aqui, gente, ó, que como eu executei o meu código, tá certo? Eu tô aqui com eu tô com a minha função, que é a área do quadrado definida, tá certo? Isso aqui não, tá certo? Eu já estou com essa função aqui definida. Então eu só vou colocar aqui, ó. Ok? E aí ele me deu assim, ó, a área desse meu terreno é tantos metros. Beleza? É, agora vamos falar sobre número arbitrário de argumentos. Isso é quando eu tenho uma função que eu posso receber um número variável de argumentos, tá bom? Por exemplo, ah, eu vou criar uma função aqui que ela vai retornar a soma da quantidade de números que eu colocar. Eu vou colocar aqui, ó, soma def s soma com S maiúsculo. E aí, ó, eu vou colocar aqui na minha soma, em vez de eu colocar A, B, C, D, E, eu vou colocar aqui, ó, asterisco e vou declarar aqui um parâmetro, tá certo? É um parâmetro que ele vai receber um número arbitrário de argumentos, tá certo? Tá certo? Lembrando que ele tem que ir na frente do nome aqui, tá certo? Do parâmetro.
Então veja o que é que eu fiz aqui, ó. Todos os números que eu colocar dentro do container aqui da minha função soma, eles vão ser somados dentro desse loop aqui, ó. Dá certo? E no final eu vou retornar lá o valor. Eu salvei esse aqui como n, tá bom? Vamos ver aqui se funciona. Dois mais 2 mais 2 mais 2 é 8, né? Muito bem. Muito bem, você veja que funciona. Agora, vamos brincar aqui para fazer outro programa que trabalha com vários argumentos, né? Ah, eu vou fazer aqui, fazer uma brincadeira como se fosse um programa de uma pizzaria, tá bom? É, tá, eu não vou me alongar muito, eu vou fazer aqui só eu botei quatro sabores de pizza aqui disponível nesse meu exemplo de pizzaria. Eu vou criar uma função aqui que é o cardápio, que na verdade ele vai só exibir as opções de pizza. E agora eu vou fazer aqui uma função para definir o pedido que o cliente vai fazer. Pronto, aqui no pedido, né? É, para cada pedido, o garçom ele vai, para cada sabor de pizza, né? Eu coloquei sabor aqui como um número arbitrário de argumentos, né? Então ele pode pedir uma de chocolate, uma de mussarela, uma, né? Eu coloquei aqui como valores padrões o tamanho da pizza e se a pizza vem com cebola. No caso, o tamanho, a pizza sempre vai ser média e sempre com cebola, mas o cliente ele vai ter a opção de pedir, não, eu quero uma pizza pequena e sem cebola, né? Eu vou executar isso aqui. Então vamos aqui ler o cardápio, né? Vou, ó, cardápio, tá aí, né? O cardápio que eu tenho. Vamos fazer um pedido, ó. Pedido, eu vou colocar aqui uma pizza de calabresa. Saindo uma pizza de calabresa, tamanho médio com cebolas. Né? Agora vamos tentar pedir é, mais de uma pizza. Pedido. Ah, eu quero uma de chocolate. E eu quero uma de é, queijo. Saindo uma pizza de chocolate, tamanho médio com cebola. Saindo uma pizza de queijo, tamanho médio com cebolas.
Ok, agora vamos supor que eu quero todas essas pizzas no tamanho grande, né? Vou pedir aqui três pizzas no tamanho grande e todas sem cebola. Então eu sei que é o tamanho, né? O tamanho, eu vou colocar aqui o tamanho como grande. E vou colocar aqui também o SEB, né, que é de cebolas, como não. Saindo uma pizza de queijo, tamanho grande, sem cebolas. Legibilidade da função. Vamos lá. É, no caso, o que é que essa legibilidade da função, né? A gente vai preparar nossas funções agora para elas serem entendidas por qualquer programador. Às vezes a gente precisa saber como é que as funções funcionam, né? Então, por exemplo, para isso tem uma função que ajuda bastante, que é a função help, certo? Vou usar o help aqui com o len, por exemplo, a função len. Help, vou botar aqui o len. Aí, ó, não preciso colocar aqui dentro os parênteses, os parênteses. Coloco só o nome da função mesmo, dentro do help. Pronto, então ele me diz aqui, né? Obviamente eu já sei, né, que o len ele retorna o tamanho é, do objeto, né? O tamanho do container. E aqui ele fala, né? Ó, o len, né? Ele recebe aqui um objeto e ele retorna o número de itens do container, né? Ou seja, o número, se for uma lista, a quantidade de itens da lista, né? Podem ser outros tipos de dados, né? Se for uma tupla, enfim, outros tipos de dados, ele vai retornar também a quantidade. Inclusive também de um string, né? Ele retorna a quantidade de strings. No caso, a quantidade de caracteres dentro do string. Ah, outro legal aqui, por exemplo, a help. Lembra daquela função, o sorted? Essa função sorted, ela coloca a nossa, a no, ela retorna uma lista em ordem alfabética, né? Você pega ali a lista. Aqui, ó, executei no modo interativo mesmo aqui, né? Ó, ele sort order, né? Essa ordem alfabética que ele vai colocando, né? A, B, C e tal. E aí ele explica aqui, né? E é interessante a gente ver aqui, ó, que ele coloca aqui, né? Um item interável e ele coloca aqui, é, ele tem duas, ele tem dois parâmetros aqui, ó, com argumentos em default, né? Argumentos padrão, né? Inclusive tem esse reverse aqui, ó, que é legal. Por exemplo, se eu tenho, vamos eu vou salvar uma lista aqui rapidinho, x igual a, pronto, salvei a minha lista e aí eu vou utilizar ela aqui com sorted, né? E aí, ó, eu coloquei apenas um argumento aqui, né? Lembrando que eu tenho outros dois ali
como default. Então ele retornou aqui, ó, a minha função em ordem alfabética. Agora eu vou pegar esse outro argumento aqui, ó, reverse falso, ou seja, ele não está revertido. Agora vamos inverter essa ordem alfabética, né? Vírgula, né? Ó, botei reverse true, né? O normal é o falso. Agora eu estou meio que ligando, né? A chave aqui da ordem invertida. Como você pode ver, ele imprimiu aqui, ó, de forma invertida, né? A ordem alfabética invertida. Legal, né? Voltando lá para a função help, outro legal aqui para ver no help, ó, a função input, por exemplo. Né? Enfim, aí ele explica aqui direitinho, né? Ó, no caso aqui, né, esse prompt aqui, ó, recebe nada, none, né, recebe nada, no caso o texto que a gente coloca lá no input, né, input dentro do container, do parênteses, a gente coloca lá, digite aqui alguma coisa, né, no caso aí é esse prompt aqui. E aí ele vem como o nada como default, por isso que o input ele funciona tanto quando a gente escreve lá, quanto quando a gente não escreve, tá certo? E depois ele tem aqui o texto, né? Aí é legal que na função ele até diz aqui, né, uns exemplos aqui, ó, que se você utilizar no Windows, ó, o Ctrl Z e apertar Return, né, ele não funciona, enfim, ele vai gerar um erro aqui. Enfim, ele explica aqui bem direitinho, né, o que é que a função faz. Isso é legal, né? É, enfim, a primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é o docstring, né? E para isso, eu vou fazer um docstring aqui com uma função que a gente já utilizou, tá bom? O docstring, a gente faz ele com depois da função, a gente escreve dentro dessas aspas triplas, tá certo? No caso, são aspas duplas repetidas 3 vezes, né? Entre essas aspas triplas, que eu vou chamar aqui de aspas triplas, tá bom? Ah, vamos aqui. Eu voltei aqui para aquela minha função que é a área do quadrado, né? Eu vou simplificar aqui, eu vou chamar isso aqui de B, isso aqui de A. Colocar aqui, ó, as aspas triplas. Pronto. Aí aqui dentro das aspas triplas eu vou explicar a minha função. Aí eu coloquei aqui bem simples, né? Essa função faz a área do quadrado. Vamos mostrar aqui agora. Ok. Agora vou só utilizar aqui, né? Área quadr. Ok. Vou utilizar o help nela, ó.
E aí ele me trouxe aqui, ó. Essa função faz a área do quadrado, né? Ele mostrou aqui os itens, né? Da minha função. E ele mostrou aqui o meu docstring, tá bom? Só uma coisa. Lembrando que o docstring aqui, ele é multilinhas, tá certo? Aqui no Python, quando eu coloco as aspas triplas, eu posso escrever várias e várias linhas aqui sem problema, beleza? Só lembrando isso. No caso aqui não é necessário escrever várias linhas, mas o docstring ainda assim precisa ser dessa forma. Outra coisa, além do docstring, eu posso especificar o tipo de entrada e saída, tá certo? E isso aqui é muito interessante. Olha só isso aqui. Aqui na minha área do quadrado, né, tanto o B quanto o A, eles são, eles são números, tá certo? Então eu posso especificar o tipo de entrada da minha função. Para fazer isso, basta no parâmetro você colocar aqui, ó, dois pontos e botar aqui, ó, por exemplo, int. É um inteiro. Se eu esperasse um flutuante, eu botava float, tá certo? Ou se eu esperasse um string, eu botava ctr, né, que é de string. CRT, né? É, CTR. E aqui também é um inteiro, né? Então, isso aqui é apenas uma marcação que vai ser vista quando a gente chamar a função help, tá certo? Isso não vai influenciar em nada da execução aqui do código, se tivesse, tá bom? É só uma maneira para a gente poder visualizar quando a gente chamar o help, né? Por exemplo, salvei aqui, ó. Vejo que eu vou colocar aqui, ó, área quad. Eu vou colocar o mesmo número que eu coloquei ali, ó, 2,48, beleza? Vou chamar ele agora, help, chamar dentro do help aqui, ó, área quad. Pronto, agora a diferença é que aqui eu vejo que, os argumentos esperados aqui para essa minha função são do tipo inteiro, tá bom? Mas quer dizer que se eu colocar um float não vai funcionar? Não, isso não quer dizer nada. É claro que vai funcionar. É só o que o programa espera, né? Então vamos testar aqui, ó. Coloquei aqui 2,4, né? E eu vou fazer a área, né? Lembrando que aqui o ponto é como se fosse a vírgula, né? Do número de pontos flutuantes. 2,4 vai ser vezes 5. Vamos ver aqui. Exatamente. Então, veja que aqui a nossa funçãozinha continua funcionando, né? Outra coisa que a gente pode estar ligado aqui é na saída, tá certo? E é isso aqui, às vezes, até eu acho. Me confunde um pouco, mas enfim. É legal também aqui. Você coloca. Antes dos dois pontos, a gente vai colocar aqui tipo uma setinha, né? E nessa setinha a gente vai colocar aqui. Aqui não são. A gente não está utilizando como os operadores da matemática. É realmente como se fosse uma setinha.
E eu vou colocar aqui, ó, eu vou dizer aqui o que é que ele vai retornar, tá certo? No caso aqui, as pessoas costumam colocar assim, né? Value, quando retorna um valor. Lembrando que vai aparecer aqui que é uma variável, né? Então você tem que colocar como string aqui, ó. Value, né? É, mas eu prefiro colocar aqui, por exemplo, um int, né? Ó, eu vou retornar um inteiro, tá bom? Eu poderia retornar um string, eu poderia retornar, enfim, uma outra, um outro tipo de objeto. Ok, ó, vou executar de novo aqui, ó, área quad e vou botar de novo, ó, 2,4. Você vai ver que ele continua o mesmo, a diferença é só quando eu chamo help aqui, ó, certo? Aqui a gente consegue ler bem, assim. E às vezes, isso aqui é muito útil, esse da setinha, que às vezes tem uma função, mais pra frente a gente vai ver arquivos, e aí às vezes tem uma função que ela retorna mais pra frente ainda, né? Você está trabalhando com web, ela retorna um HTML, ela retorna um XML, ela retorna um arquivo em JSON, né? Enfim, por isso que é interessante utilizar isso aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a função do cofrinho, né? Aqui a gente fez a função do cofrinho. Pronto, ó. Aqui, no caso, como o meu cofre ele não retorna nada, eu não estou colocando aquela setinha, beleza? Dizendo se ele vai retornar um value, né, um valor, se eu vou especificar dizendo que é uma lista, enfim, um outro tipo de objeto. Aqui, como ele não retorna nada, eu só especifiquei a entrada. Ó, eu espero que a senha seja um string, né? E coloquei aqui um docstringzinho dizendo que é um exemplo, só para você verificar e tal. E vou salvar aqui também, ó. Beleza? Ah, eu vou aqui eu trouxe aqui outro exemplo de, de função. É, eu coloquei aqui na aula 8 da nossa função, eu peguei aquele exemplo da aula passada, que foi o da cobra digital, tá bom? E eu vou abrir ele aqui, opa, tem que clicar nele aqui com o botão direito, ó, e eu vou colocar na opção abrir com o idle. Eu vou executar ele aqui. E agora que eu executei aqui, eu posso utilizar as funções dentro dele, né?
No caso, eu modifiquei ele um pouquinho para ficar legal para pra eu mostrar aqui como exemplo. E aí a gente vai utilizar a função help nele. Mas primeiro, deixa eu mostrar aqui como é que ficou, né? Ó. É, pronto, quando eu chamo a função cobra, ele imprime essa cobrinha aí com pai3 gabu, né? Ah, agora vamos utilizar a função help aqui, ó. Eu vou utilizar a função help na cobra. Vamos lá, ó. Veja aqui que eu criei isso daquela mesma forma, né? Ó. Então, ó, desenha uma cobra na tela de acordo com o texto na forma, né? Eu tenho três parâmetros aqui, ó. Eu tenho a forma, que ela vem em default como pai3 gabu. Eu tenho aqui o espaço, que é 10, como default 10. E eu tenho o tamanho também, que como padrão vem 2. Aí tem que ir explicando, né? O espaço corresponde à amplitude do movimento, que vai formar o desenho, e o tamanho é a quantidade de ondas do desenho, né? Que é as ondinhas que a cobra faz. Até eu coloco uma observação, use no máximo 4, né? Porque senão fica muito grande. Né? Então agora que eu sei como é que ela funciona, né? Eu não vou nem ler lá o código, não. Para você. Fica aí para você um desafio, para você brincar e tentar reproduzir isso aqui. Mas veja aqui, ó. É, cobra. E aí eu vou colocar aqui na cobra, eu vou colocar aqui, ó, forma. Eu vou mudar a forma da cobra e eu vou colocar na forma esse sinalzinho aqui, a amplitude, o espaço, né, que eu chamei, eu vou colocar 15 e o tamanho eu vou colocar 3, né, o tamanho ali é 2. Ó, veja bem, ó, eu chamei a minha função cobra aqui, ó, de outro jeito, né? Legal. Pronto, agora vamos falar aqui sobre reutilizar o código, né? E brincar importando as funções que a gente já criou. Eu estou aqui na pasta que eu coloquei os últimos exemplos que eu venho trabalhando, né? Então aqui dentro dessa minha pasta aqui da aula 8, eu tenho a cobra digital, o cofrinho, a pizza e o quad, que são os programinhas que eu fiz aqui de exemplo, e dentro dele tem algumas funções já. E agora eu vou mostrar como a gente pode utilizar as funções que estão dentro desses módulos, tá certo? Do Python, dentro do nosso programa. Tá bom? Eu vou criar aqui um novo programa, um novo script. Por enquanto eu vou deixar ele em branco, mas eu vou fazer um negócio aqui que é importante para essa etapa dos nossos exemplos, do nosso exercício, do nosso aprendizado até aqui. Que eu vou salvar eu vou salvar esse script no mesmo diretório, na mesma pasta que estão aqueles meus outros códigos, tá certo? Aqueles meus módulos, tá bom? Aqui no Python a gente chama, né? Ó, quando eu coloco aqui no file, e tem aqui, ó, abrir o módulo, né? E tal. Ele chama cada scriptzinho desse que a gente faz de módulo. Eu vou ter uma aula própria para falar sobre módulos, tá bom?
aqui é só uma introdução a esses módulos, mas ainda pensando focando muito aqui nessa ideia das funções basiquinhas que a gente vem trabalhando, tá bom? Vamos lá salvar. Vou salvar em branco mesmo. Eu vou colocar aqui vou salvar como, sei lá, exemplo. Exemplo import. Pronto. Para fazer isso, gente, a gente vai utilizar uma palavra reservada que é o import, tá certo? Ele serve para importar outros módulos dentro do nosso programa. É como se fosse eu estou abrindo eu estou abrindo dentro do meu programa, eu estou abrindo outros programas, tá certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, import, você vê que ele ficou laranjinha, é uma palavra reservada, e eu vou colocar aqui, ó, quad. Lembrando que para isso aqui funcionar, é preciso que você salve na mesma pasta, tá certo? Coloquei aqui import quad. E vamos ver o que é que tem lá no quad, né? No quad eu tenho essa função aqui, ó, que é a área do quadrado, tá bom? Então, eu consigo utilizar essa função dentro da minha desse programa aqui, ó, porque eu importei o módulo, tá certo? Só que aí eu tenho que escrever ele da seguinte forma aqui, ó. Vamos supor que eu vou nesse exemplo aqui, eu tenho vou botar aqui x é 100 e o y é 20. E para eu fazer aquela função, eu tenho uma maneira certa de chamar ela quando é um módulo, tá bom? Eu tenho que primeiro colocar o nome do módulo, ponto. Atenção a esse ponto aqui, tá certo? Área quad. E aí eu vou fazer a área do quad de x e y. Vou salvar aqui e vamos ver se funciona. Ah, eu esqueci de imprimir, né? Imprima, ele retorna, né? Vou imprimir no terminal a área do x e do y. Do x com y. Muito bem, 2000. Então veja que deu certo. Dá certo? Vamos colocar outra função. Vamos importar outro módulo aqui dentro. Vamos colocar o cofrinho. Deixa eu ver só como é que eu escrevi aqui. Cofrinho. Você vê aqui que quando eu criei que eu comecei a brincar aqui, né? Apareceu essa pasta aqui. Já já eu vou explicar melhor ela. E no meu cofrinho eu tenho a função que é o cofre, né? Só que lembrando como é que a gente chama, né? Cofrinho, ponto, cofre,
o cofrinho é o módulo, tá certo? Separo aqui pelo ponto e agora o nome da função, tá bom? Isso porque ela é uma função importada de um módulo, beleza? E aí aqui a senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ele já imprimiu aqui o resultado e aí ele está aqui, ó, digite a senha, né? Vamos colocar aqui a senha 2. Eu errei de propósito, né? O cofre fechado. Então veja que eu utilizei as funções daqueles outros scripts que eu fiz, tá certo? Porque agora eu estou tratando eles como módulos, tá bom? Pronto. E para finalizar aqui, ó, eu vou importar o meu, a minha função, o meu módulo pizza, beleza? Lembrando que o Python é case sensitive, né? Ou seja, ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Só para eu relembrar aqui os nomes que eu. Foi cardápio, né? Então vamos imprimir o cardápio aqui. Ah, digitar a senha. Abri o cofre e chamei o cardápio aqui, beleza? Legal. Ah, e aí aqui, ó, quando eu comecei a importar os módulos dentro da minha pasta aqui, que está o meu exemplo import, né? O Python criou essa pasta aqui, ó, né? Underline, underline, pycache, underline, underline. E aí aqui, ó, eu tenho três arquivozinhos que correspondem, que se você for olhar pelo nome, né? Ó, cofrinho, pixel, quad, correspondem aos nomes dos módulos que eu utilizei importados, né? Isso aqui, gente, nada mais é do que uma pré-compilação que o Python faz para agilizar o uso desses módulos, tá bom? Nas aulas futuras a gente vai aprender a fazer pacotes, a gente vai importar outras bibliotecas e a gente vai ter noção disso aqui, porque às vezes você está fazendo um programa e ele é dividido em vários subprogramas, tá certo? E um programa às vezes é bem grande, ele tem muitos pacotes, ele tem muitas pastas, ele tem muitos enfim, aí o Python ele tem esse agilizo aqui. Tá. E agora, para finalizar, vamos fazer um exercício aqui, que é uma funçãozinha que ela conta vogais. É uma função super simples. Ela recebe um nome e ela retorna uma lista de todas as vogais desse nome, né? No caso, pode ser um texto, uma frase, beleza? Vamos aqui. Ah, pronto, a princípio é isso aqui. É, então vamos ver o que é que eu fiz aqui. Talvez tenha alguma coisinha errada que eu preciso ajustar, mas vamos lá. Primeiro aqui, eu fiz dessa vez colocando os comentários bem direitinho, né? Ó, eu defini vogue, beleza?
como parâmetro eu tenho aqui texto. Eu espero receber um string e no final eu digo aqui que eu vou entregar uma lista, né? Eu coloquei aqui o docstring, beleza? Explicando, é uma lista com vogais do texto de argumento, né? Ele retorna uma lista de vogais, né? Aí aqui, quais são as vogais, né? Eu criei uma lista que eu chamei de vogais, né? A, E, I, O, U. Depois eu criei uma lista aqui que é onde eu vou salvar temporariamente as vogais que eu vou encontrando no texto, beleza? Aí aqui, dentro da minha função, lembrando que tudo aqui ó, acontece dentro aqui, ó, tá tudo identado, né? Ó, dentro do meu bloco aqui, né? Da minha função. Então, eu vou fazer um loop e verificar cada letra, tá certo? Então, assim, aqui eu utilizei, ó, for e em texto, tá certo? Quando eu faço um for e eu faço essa combinação aqui com um string, ele faz um laço, uma interação para cada caractere do string, beleza? Então, se o meu texto é Gabura, ele vai lá no G, depois no A, depois no P, depois no U, depois no R, enfim. E assim vai. Se for um texto de, enfim, gigante, ele vai lá para cada caractere do texto, beleza? Então, e o que é que ele faz dentro desse loop? Ele para cada laço aqui, ele vai ele vai verificar se o i, né, se o objeto interador for uma vogal, né? E como é que eu sei que é uma vogal? Porque eu tenho uma lista aqui das vogais. Então, se for true essa operação, né? Se o caractere da vez for igual a um desses, A, E, I, O, U, que é o que está aqui na minha lista, significa que é uma vogal. E se for uma vogal, eu vou utilizar aqui, ó, na minha lista, né? Eu chamei aqui, ó, a lista com o método append, né? Ou seja, eu vou adicionar à minha lista esse caractere da vez, né? Esse item da vez, iterador, beleza? Porque ele é uma vogal, tá bom? E no final, depois de terminar esse loop, eu vou retornar aqui a minha lista. E essa lista vai conter apenas as vogais do texto, tá bom? Agora eu preciso salvar e testar. Vamos lá, Vogue, né? E eu vou colocar aqui, olá. No caso, no meu programa, eu coloquei como vogal apenas as letras minúsculas, né? Então, por enquanto, eu vou botar só minúsculo aqui, né? Olá, eu vou botar sem acento também. Olá, mundo. E aí ele me retornou todas as vogais aqui, ó. O A de olá, o U e o O. Muito bem. Um outro exemplo aqui. Fog. Vou colocar. é, Nossa, que dia mais quente hoje. Aí, novamente, a minha lista apenas com as vogais, beleza? Vamos fazer uma pequena modificação aqui, que é quando eu receber o meu texto,
eu vou deixar tudo minúsculo, tá bom? Que aí eu, eu, eu elimino a coisa das maiúsculas e das minúsculas. Eu também podia colocar aqui, dentro das minhas vogais aqui, as maiúsculas, as minúsculas, ou poderia também colocar as vogais com todos os tipos de acentos que poderiam ter, né? Enfim, era uma solução também. Mas eu vou fazer aqui uma coisa mais rápida, tá bom? Então, texto.lower. Beleza? Vamos aqui testar agora. Vog. Oi. Gabu. Da. Enfim, deu certo aqui, ó. O O e o I do oi, o A, o U, ó. Botei até um U maiúsculo aqui no meio de Gabura. E deu certo também. Beleza? Muito bem, vamos aqui. É, a última frase. Estuda, aprenda e compartilhe. Né? Tá aí as minhas vogaizinhas. Beleza? Ah, é isso aqui. Você já está apto para entender um pouco toda essa função bonitinha que a gente fez, né? Legal. É, obrigado pela atenção. E é isso. Nos vemos na próxima.